Seguindo, Rodrigo, com a pergunta da Isabel. No caso de redução, que a parte que o governo vai pagar não tem incidência de INSS, o funcionário ele pode pagar a diferença para termos de aposentadoria? Perfeitamente. Ele vai pagar no carnê na condição de segurado facultativo. E outra questão, Francisco, muito importante se alertar, é que esse período da suspensão, porque lá na medida provisória fala que a suspensão pode ser de até 60 dias. E a redução da jornada do salário pode ser de até 90 dias. Agora, a medida provisória fala que você pode somar as duas, mas o período nunca pode ser superior a 90 dias. Ou seja, eu posso ter uma suspensão de 60 e uma redução de 30. Agora, a grande questão que pouca gente está pensando é em relação à contagem para o 13º e para as férias. Porque esse período que o contrato está suspenso não vai contar aqueles 12 avos, nem para 13º e nem para férias. Então, dentro desse ano de 2020, só para te dar um exemplo, quem tiver o contrato suspenso por 60 dias, no final do ano só vai ter direito a 10 dozeavos, e não o 13º completo. Entendi. Bom, o Alisson faz a seguinte pergunta. Existe a possibilidade de fazer a suspensão do contrato de trabalho de forma retroativa? De forma alguma. Dentro da legislação, e especificamente dentro da medida provisória 936, lá é bem claro que você tem que fazer o acordo individual 2 dias antes, e você tem um prazo de 10 dias para comunicar ao sindicato. Consequentemente, isso daí já impede a retroatividade, né? Porque a partir do momento que você tentar retroagir, o sindicato não vai aceitar o seu acordo. Esse prazo máximo, Rodrigo, que você falou de 90 dias, né, entre suspensão ou redução, ele é válido a partir de março ou a partir do mês que ele solicitou? Não, só para você entender, a medida provisória 936 foi publicada no dia 1º de abril. Então, a partir do dia 1º de abril, já era possível fazer o acordo. Então, para você ter uma noção, se você fez o acordo dia 1º de abril, você teria que comunicar 2 dias antes, né? Então, não tinha como comunicar 2 dias antes. Você teria que falar que o acordo é a partir do dia 3 de abril. E para você ter uma ideia, quem fez o acordo nessa data já está recebendo agora, em maio. Então, Francisco, o que você tem que parar para pensar, e que é uma situação importante, é que eu falei que o prazo máximo é 90 dias, não é isso? Isso. Somando 2. Então, o governo está pensando o quê, Francisco? Pagar a folha de abril em maio, a folha de maio em junho e a folha de junho em julho. Inclusive, nessa semana o presidente falou que ele não tem dinheiro mais em caixa para pagar acima desse período. Então, presume-se, quando eu falo presume-se, porque tanto eu quanto você, nós não somos médicos, mas presume-se que o governo está prevendo que a partir do mês de agosto ou do mês de julho, a atividade volte ao normal. Agora, eu entendo que se a quarentena, o isolamento social continuar, essa medida provisória vai ter que ser alterada. Perfeito. Para a gente finalizar esse bloco de perguntas, Rodrigo, a Renata faz o seguinte questionamento. Para o transportador, né, o tradicional carreteiro, que tem um desconto de outras entidades, como que fica a alíquota dessas entidades na folha? Nessa folha, aliás. Nós tivemos uma alteração dentro da legislação, é mais uma medida provisória, a medida provisória 932 de 2020, que alterou as alíquotas. Então, a alíquota do SEST passou para 0,75% e a alíquota do SENAT passou para 0,5%. Essas duas alíquotas são recolhidas juntas. E houve também uma prorrogação. Essa prorrogação é de 1º de abril até 30 de junho, né? Durante esse período, essas alíquotas foram reduzidas. Consequentemente, ela vai ter que informar isso lá no E-Social, já com a alíquota reduzida. E as tabelas de FPAS também já foram alteradas, de acordo com essa mudança. Então, vai pegar abril, maio e junho. Isso daí é mais uma decisão do governo
para diminuir o custo do empregador e manter empregos. Então, voltando a falar, é a medida provisória 932 de 2020. Perfeito, Rodrigo. A gente gostaria de mandar um grande abraço para os nossos parceiros lá de Belo Horizonte, da Group Software. A gente está com vários conteúdos legais em parceria com a Group, e a Group lançou recentemente o Group Educa, que tem vários conteúdos gratuitos, né, vários vídeos gratuitos sobre a MP 927, a MP 936, também sobre medidas de enfrentamento ao coronavírus, como identificar e aproveitar oportunidades disfarçadas, enfim, vários outros temas também no Group Educa. Ao final do vídeo, a gente vai disponibilizar também todos esses links na descrição, ok? Agora a gente vai para o nosso último bloco de perguntas, Rodrigo. E para abrir esse bloco de perguntas, eu queria te fazer um pedido. Qual que é o recado que você deixa para o pessoal de casa para evitar o coronavírus, principalmente nos escritórios de contabilidade? Dentro do que foi falado hoje dentro do nosso trabalho, os escritórios de contabilidade eles vão ter que pensar principalmente no dia a dia em relação às medidas de prevenção. Então, a primeira, a questão da higienização do próprio escritório em si. A segunda, a disponibilização de álcool em gel. A terceira, o uso de máscara. A quarta, o distanciamento entre os empregados. A quinta, é uma sugestão, não é obrigatório, o uso da tela de acrílico separando os funcionários. E, acima de tudo, Francisco, pensar em alternativas para evitar o contágio no trânsito entre residência-trabalho e trabalho-residência. Então, dentro de um estudo que está sendo feito dentro da área de RH, nós estamos pegando alguns casos em que as empresas agora, no ato da admissão, já estão começando a privilegiar quem mora perto da empresa, para evitar o quê? Pegar ônibus, pegar metrô. Então, uma série de situações que, como eu te falei mais cedo, são novidades e que os donos de escritórios vão ter que se preparar para elas. Agora, lembrando sempre que isso vai gerar um custo, né, Francisco? Um custo que nunca foi previsto. Porque tudo isso que eu falei vai ter a geração de custo. Não tem dúvida. E a pergunta que eu ia fazer em seguida é justamente essa, né? A gente tem, você falou sobre várias possibilidades, né, que o governo está proporcionando, os próprios bancos também, né, estão proporcionando. E na sua visão agora como consultor, quais que são as medidas mais básicas para diminuir esses impactos da crise financeira causada pelo Covid-19? Buscar principalmente essas linhas de crédito que o governo está abrindo, né? Folha de pagamento, empréstimo com juros menores, né? Quando, no pós-pandemia, tentar ao máximo diminuir os custos da empresa, né? Agora, o que a maioria das empresas está tentando, Francisco, preservar são os empregos, né? Porque o empresário ele tem que pensar que quanto mais ele demitir, é menos cliente que ele vai ter lá no futuro, né? Porque a pessoa vai perder a renda e não vai ter condição de consumir, né? Consumir tanto produto quanto serviço. Agora, é buscar a linha de crédito, não tem outro caminho, não. Rodrigo, na verdade, o governo americano ele aumentou o tempo do seguro-desemprego, né? Aumentou, inclusive, o valor mensal do seguro-desemprego e aumentou para 9 meses. Então, tem muitos analistas que criticam essa postura do governo americano e criticam também essa questão do auxílio emergencial, porque eles entendem, na crítica deles, que isso é só uma postergação da demissão. E a gente viu que nos Estados Unidos já se chegou a quase 10 milhões de pedidos de seguro-desemprego. Você concorda com essa teoria? Eu concordo, sim. Eu entendo que esse não é o caminho aqui no Brasil, não. Até porque, Francisco, aqui no Brasil, o ministro da Economia ele é de uma política neoliberal e ele é contra o investimento do governo em situações como essa. Só que, devido à pandemia, acabou que tudo que ele pregava foi por água abaixo. Agora, para você ter uma ideia, essa semana um deputado, lá na Câmara dos Deputados em Brasília, propôs o benefício emergencial ser prorrogado até dezembro, exatamente devido a essa questão da incerteza sobre a nossa economia, né? Agora, a questão do desemprego, Francisco, é muito séria.
porque está acontecendo no atual momento. Não sei se você viu a estatística, nós já chegamos a 13 milhões de desempregados. Antes da pandemia, a gente estava com 12 milhões. E há quem diga que a gente pode chegar ao final da pandemia com 18 milhões de desempregados. Então, de repente, se você aumentar o prazo do seguro-desemprego, você vai criar um rombo nas contas públicas muito grande, né? E com reflexo na área privada. Faz sentido. E como que você entende, Rodrigo, o futuro do trabalho, né? Não só nos escritórios de contabilidade, mas como um todo, no pós-pandemia? Eu entendo que as relações de trabalho vão mudar no seguinte sentido. Desde a reforma trabalhista de 2017 e agora com as medidas provisórias durante a pandemia, o governo está dando mais força na negociação individual entre empregado e empregador, tirando o sindicato dessa negociação. Na minha opinião, esse é o futuro. Agora, outra coisa que eu acho que vai ganhar muita força com o pós-pandemia é a terceirização do serviço, né? A terceirização no sentido de que, ao invés de contratar um empregado, contratar uma PJ, uma pessoa jurídica. Algumas atividades estão sob risco, né? E além daquilo que nós falamos mais cedo, que é a questão do fortalecimento do home office. Agora, o que mais me preocupa hoje no Brasil, Francisco, é o trabalhador informal, né? É aquele que não tem carteira assinada, não tem recolhimento de INSS, não tem nenhuma segurança em caso de algum acidente que ele sofra. Só para te dar um exemplo melhor, são essas pessoas que trabalham através de aplicativos, né? Entregador de delivery, por exemplo. Esses são pessoas que estão extremamente desprotegidas e com uma remuneração muito abaixo do mercado e que estão trabalhando muito com uma sobrejornada. Agora, outro ponto que os empresários têm que se preocupar muito são com as doenças mentais. Há uma expectativa que, com o retorno da atividade no pós-pandemia, muitos empregados retornarão ao emprego com problemas mentais. Mais especificamente, doenças mentais. E aí a gente pode dar o exemplo do estresse, da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, e uma doença que vai se alastrar, sabe qual que é? Chama estresse pós-traumático. É um estresse decorrente do quê? De um caso de força maior, que é o caso da pandemia, né? Então, já tem vários trabalhadores, Francisco, que estão trabalhando em casa, já estão procurando ajuda médica por causa de doença mental, né? A pessoa não está conseguindo se adaptar a essa realidade. Perfeito, Rodrigo. Duas perguntas para a gente poder finalizar. Primeiro, na sua opinião, quais foram as principais mudanças com relação aos impostos para as empresas? Na verdade, mudança teve pouca, sabe? Agora, a maioria foi postergação de vencimento, né? Exatamente para dar um desafogo para os empresários, para concentrar as verbas no que é mais importante, que seria, por exemplo, a folha de pagamento, né? Então, a redução do sistema S, que nós acabamos de falar, né, que são as contribuições para outras entidades. Agora, eu entendo, Francisco, que logo após a pandemia, a primeira coisa que vai ter que ser feita no país é uma reforma tributária. Porque o que está matando o emprego no país, o que está quebrando as empresas, são os impostos. A carga tributária é muito alta, o encargo social é muito alto. Para você ter uma ideia, hoje, em média, um empregado custa para a empresa 100% de encargos sociais. Isso significa o quê? Que se eu te contrato ganhando R$3.000, você vai me custar R$6.000 no final do mês. Isso tem que ser revisto pelo governo e com urgência, logo após a pandemia. E para a gente finalizar, Rodrigo, né, vamos para uma parte mais operacional, né? O governo anunciou, dentre as medidas de apoio, né, às empresas, uma postergação do Simples. Como que é feita a operacionalização disso? A operacionalização disso é dentro do próprio recolhimento dos impostos, né? E não especificamente os Simples, mas todos os impostos em geral. Por exemplo, imposto da folha, vai ser tudo via E-Social, né? Agora, no caso da geração da guia do pagamento simples,
não sei se vocês estão sabendo, a partir do momento que você gera a guia, já sai a guia com a data correta, né? Vamos dar exemplo? A guia de abril, na hora que você gera, ela já sai com a data para pagamento em julho. Então já é automático, o sistema do governo já está preparado para isso, né? Agora, dentro da social especificamente, que é a questão da folha, as empresas têm que tomar um cuidado muito grande, ô Francisco, porque poucos escritórios de contabilidade, poucas empresas estão sabendo que tanto na redução quanto na alteração de salário tem que ser informado isso no E-Social, né? Usando aquele arquivo S2206, que é a alteração de contrato de trabalho. Se não informar, vai atrapalhar tudo, o cálculo dos impostos, o cálculo da DCTF-UE. Perfeito, Rodrigo. Eu queria finalizar com uma mensagem sua, uma mensagem, né, já pensando no pós-pandemia, tanto para o empresário quanto para o colaborador, para que a gente tenha o chamado bom senso, né, nessa relação pós-pandemia. O que eu espero, principalmente nessa relação empregado-empregador, é que depois da pandemia tudo acabe bem, né? Tudo acabe bem. Então, quando eu falo acabe bem, para o lado do empregado é a preservação do emprego. Que a gente tem o mínimo de desemprego possível. Agora, para o lado do empregador, Francisco, é que ele consiga retomar suas atividades. Que não ocorra um fechamento das atividades, igual foi feita uma pergunta aí mais cedo, né? Então, querendo ou não, Francisco, nós temos que ser otimistas, nós temos que superar mais essa crise. Para pensar, desde 1918, com a gripe espanhola, essa pandemia para nós é uma novidade, né? Quem imaginava lá no início do ano que a gente teria uma situação como essa? E a união entre empregado e empregador nesse momento é muito importante para a manutenção das relações de emprego. E lembro do que eu falei mais cedo, tem que usar aquelas duas palavrinhas, bom senso. Eu estou sentindo falta de bom senso das duas partes. Tem hora que o empregador está faltando bom senso para ele e tem hora que o empregado está faltando bom senso. Quer um exemplo? Tem empregador que está chegando para o funcionário hoje e está falando, eu vou suspender seu contrato de trabalho. Ele fala, eu não aceito. Aí o empresário me liga e pergunta, se ele não aceitar, qual que é o caminho? Qual que é o caminho? O caminho, infelizmente, é a demissão do funcionário. Então, o funcionário tem que pensar que não está no momento, né, dele criar obstáculos onde a manutenção do próprio emprego é o objetivo final, né? Então, essa relação de emprego pós-pandemia, como eu acabei de falar, ela vai ser baseada na negociação entre patrão e empregado. E os dois têm que utilizar sempre do bom senso dentro dessa negociação. Agora, a minha visão é a visão otimista. Acho que a gente vai conseguir superar essa crise e que o desemprego vai ser o menor possível. Essa também é a visão da Macrosystem, Rodrigo. Eu queria te agradecer, né, com uma visão otimista, uma mensagem otimista. Eu acho que quanto mais a gente tiver esse tipo de evento, esse tipo de esclarecimento, né, para as pessoas, mais elas terão possibilidade de tomar de decisões mais assertivas. Então, em nome da Macrosystem, obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço e queria agradecer ao Ademar o convite e sempre que precisar a gente está aí à sua disposição. E eu queria estender esse agradecimento também a todos que nos assistiram, né, que estão nos assistindo, convidar todos para seguir as nossas redes sociais no YouTube, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. A gente também tem um canal, né, direto de atendimento pelo WhatsApp e todos esses canais estão concentrados no nosso site. Então, www.macrosystem.com.br. Rodrigo, um abraço e até a próxima. Um abraço.